Bom, são 8h28, já voltamos com o nosso Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas. Mantenha aí a sua saúde e a saúde da sua família, né, em dia. E toda a proteção, né, para sua família. E o apoio de Green Energia Solar. Voltamos aqui no programa hoje. O nosso convidado é o Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Ele conversa ao vivo conosco por videoconferência, né? Essa entrevista remota. Eu confesso que é igual carro com câmbio automático. A gente muda do câmbio manual para o automático. Você leva 29 minutos, 30 segundos. E olha lá, para se acostumar. Quando você volta para o câmbio manual, passa mais de mês e você não se acostuma. Essa entrevista remota, ela tem essa vantagem de eu poder, né, ter a comodidade de muitas das vezes você está aí, ainda em casa e tal, ou como você está agora no Rio de Janeiro, não precisou de se deslocar até aqui, mas em compensação, a mesma comodidade por um lado traz aí um pouco de frieza por outro, né? Nós fizemos uma entrevista ontem com o secretário municipal aqui e ele falava isso. Eu falei, secretário, você rendeu bem melhor, trouxe outras informações importantes aqui para sua entrevista, diferente das demais. Ele falou, rapaz, demais foram virtuais. Isso é interessante, essa experiência nossa aqui no rádio, por exemplo, né? O rádio vive aí igual o camaleão, né? Se transformando a cada instante. Então a gente tem que anotar mais essa. Mas, sobretudo, é maravilhoso poder contar com essa tecnologia. E aí sim a gente está lá na casa do Otávio agora, dividindo um pouco aí da sua comodidade também. Otávio, deixa eu passar aqui para o Arnaldo abrir esse bloco aí e já trazer o tema para você discutir com a gente aqui. Neto, por favor. Queria voltar um pouquinho ao último bloco que a gente falou mais sobre debate, sobre entrevista, e até fazer uma correção aqui, que na campanha de 89 eu estava nascendo, então eu não acompanhei aquela campanha muito bem, nem de forma nenhuma, melhor dizendo. Ele fala isso toda vez, ele fala isso toda vez, só para lembrar que nós estamos velhos. Só fazendo uma correção. Só para fazer uma correção, porque eu falei sobre a edição do debate, não foi edição no debate, foi na versão que passou no Jornal Nacional do dia seguinte, né, que houve a edição, o debate em si foi ao vivo, foi um resumo. Foi um resumo no dia seguinte. Mas aí eu queria aproveitar esse gancho do debate para falar um pouquinho sobre o voto orgânico, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. A postura de ambos não foi, em algum momento, no seu ponto de vista, para agradar esse eleitor raiz? O Bolsonaro não se mostrou como ele é para agradar o eleitor raiz. E no finalzinho, o Lula também, ao falar do governo Dilma, ao defender o governo Dilma, não foi uma forma também de agradar apenas ao petista? E aí, estrategicamente, como esse voto raiz já está consolidado tanto para um lado quanto para o outro, não se perde a oportunidade de buscar o indeciso? Não, sem dúvida. Eu acho que acabam falando para a própria bolha, né? O que não é o ideal. Não é o ideal porque você não amplia nada. Quer dizer, bom, se alguém tem que ampliar, né, é Bolsonaro, tá certo? Né? Quem está atrás é Bolsonaro. Quer dizer, o Lula já não tem tanta preocupação. Quer dizer, o Lula, o que ele pode? Conquistar um pouco de voto de indecisos, de classe média, etc. e tal, no Sul, no Sudeste. Né? No Nordeste está consolidado, mas no Sul, no Sudeste é que ainda são problemáticos para Lula. Né? Então, ele teria que falar. Mas ele, de certa forma, fala. O Lula, quando fala para a bolha, né, a bolha de esquerda, ele abre um pouco sempre, né? Ele tenta ampliar um pouco quando ele fala da economia, quando ele fala da relação dele com os outros políticos, com os outros partidos, ele tenta ampliar um pouco. O Bolsonaro fecha mais, mas todo mundo já sabe, né? Que como o pessoal fala, é aquele Bolsonaro do cercadinho. Eu já soube que tem gente que está irritada aí com algumas posições minhas, mas, olha, faz parte do jogo. Eu quando analiso política, eu analiso sem
Você entendeu? Então, quando eu estou falando de Bolsonaro, ou quando estou falando de méritos de Lula, e quando estou falando de certas explosões de Bolsonaro, de certo radicalismo do Bolsonaro, eu estou me relatando a fatos, entendeu? A fatos. As pessoas podem gostar ou não, mas é a realidade. E eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, falar para a bolha, seja Bolsonaro falar para Bolsonaro, Lula falar para petista, não é real. Eles têm que ir parte do voto da consolidada, mas eles têm que buscar votos em outros nichos. Né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro tem muita dificuldade com o voto das mulheres e com o voto dos jovens. Ora, queiram ou não os bolsonaristas admitir. No momento em que ele explode, no momento em que ele agride uma mulher, é óbvio que ele perde votos, ele não conquista votos, entendeu? Então, da mesma forma, se você olha e diz, mas o Lula não se explicou bem quando se falou de corrupção, etc. e tal, o Lula poderia ter se aprofundado mais, ter dado uma resposta mais impositiva. E, sem dúvida nenhuma, poderia. Mas naquele momento ali, o Lula realmente ficou um pouco aturdido não achou, né, que o Bolsonaro ia ser tão veemente na pergunta dele, tá certo? E isso acontece. Eu, na eleição da ABI agora, esse ano, foi uma eleição duríssima. As pessoas que acompanharam sabem disso, porque eram dois grupos que tinham a mesma origem, se enfrentando, e houve momentos, houve um debate que depois até falei para as pessoas, fui mal, não estava bem. O debate começou 10 horas da noite, eu achei o debate mal posto, era a mesma pergunta para os dois, etc. e tal, eu não me senti confortável com aquilo, entendeu? Então, isso faz parte. Eu vou dar um exemplo histórico que vocês, evidente, aí até mesmo o Cláudio talvez não viveu, mas talvez conheça. Um dos primeiros debates de televisão nos Estados Unidos foi um debate do Kennedy contra o Richard Nixon. O Richard Nixon, na verdade, era favorito. Até ali era favorito, era republicano, e o Kennedy, o jovem Kennedy, né? Meio playboy, uma família rica, não sei o quê. Então, todo mundo não levando muita fé na candidatura dele, tá? E aí vem o debate de televisão, que era novidade total. O que acontece? O Nixon aparece com terno preto, e o Nixon ele tinha feito a barba pela manhã, mas não se preocupou em fazer a barba ali antes do debate. Então, ele estava com aquela barba já meio crescida, o rosto quase que parecendo como se tivesse sujo o rosto, entendeu? Aquela barba por fazer, né? E então ele ficou com o rosto meio, quase que deprimido. Imagina o sujeito vestido de preto, o terno preto e com aquela barba por fazer, aquilo aniquilou com ele, com a imagem dele, entendeu? E o Kennedy, né, aquele sujeito boa pinta, as mulheres achavam bonito, etc. e tal, mais jovem, com energia, ganha o debate. Foi o primeiro debate de televisão para a presidência dos Estados Unidos, né? Nunca mais um candidato se vestiu de preto em debate de televisão, entendeu? Muito menos com a barba por fazer, tá certo? E assim mesmo, você sabe que a vitória do Kennedy foi uma vitória com uma diferença muito pequena, entendeu? Mas ganhou. E em grande parte em função daquele debate. Então é isso, é bom se precaver, é bom tomar cuidado e é bom ir além da bolha, não falhar só para a bolha. Você tem toda a razão. Otávio, nós estamos conversando aqui com o Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e como já com a larga experiência em política e economia como repórter, eu queria entrar justamente nesse tema. O quanto que a economia vai ser fundamental para a decisão dessa eleição? Eu falo isso porque no próprio debate você tem o Lula relembrando a era do seu governo, falando da volta da picanha com a cervejinha no programa eleitoral, mas temos que pensar também que era um momento econômico diferente, commodities em alta, todo um cenário internacional diferente do que a gente vive hoje num pós-pandemia. E você tem o Bolsonaro defendendo que houve avanços no ponto de vista dele, na sua política econômica e os benefícios sociais. Lula lembrando o início do Bolsa Família e Bolsonaro falando sobre o Auxílio Brasil, né? Inclusive é tema de uma propaganda do atual presidente, que o Bolsa Família não tem mais, agora é o Auxílio Brasil de R$600, esse valor inflado nessa PEC kamikaze agora, que, abre um parênteses aqui como opinião, parece um crime eleitoral institucionalizado nessa PEC, nesse momento,
parece ter sido um crime eleitoral institucionalizado. Mas, enfim, Nogueira e Aloysio, que também faz parte aqui da bancada Reveza junto com a gente, entrevistaram aqui o Luiz Carlos Azedo, né, que falou que a eleição vai ser definida no carrinho do supermercado. Vai ser a avaliação do que pode e do que podia. E aí o eleitor vai pesar isso na balança na hora da decisão. Você acha que a economia vai ser um fator essencial realmente nessa disputa? E é essa a economia doméstica ou é a economia macro que a gente fala de crescimento do país? A economia sempre pesa em eleição, não é verdade? A situação da economia do país. Os americanos têm aquela expressão dele, né? É economia estúpido, né? Com isso, eles, sempre que você está debatendo uma situação política determinada, uma competição, uma eleição, eles dão um grande peso à economia com essa expressão de economia estúpida. No caso do Brasil, a gente pode falar de várias coisas. Pode dizer, a saúde estúpido, a educação estúpido, entendeu? O meio ambiente estúpido, entendeu? Então, a questão de gênero estúpido. São vários temas que acabam tendo impacto no voto, né? A pobreza estúpido, né? Então, não é só a economia, entendeu? Agora, que pesa, sem dúvida. Eu acho, por exemplo, quando o Bolsonaro, no debate de domingo, afirmou que a economia está bombando, eu acho que qualquer brasileiro, qualquer brasileira de classe média, das áreas populares, sabe que a economia não está bombando, tá certo? Não precisa de nenhuma pesquisa, né? Ah, não, mas saiu do fundo do poço, está saindo do fundo do poço, o PIB está começando a crescer. O PIB está começando a crescer em cima de uma base quase que negativa, não é verdade? Então, é fácil você crescer em cima de uma base negativa, né? A situação é difícil da economia brasileira, não é verdade? Você tem um quadro de desemprego ainda muito, muito grande, uma juventude toda que não tem muita oportunidade de trabalho pela frente. A legislação trabalhista foi alterada, né, em prejuízo da classe trabalhadora, todo mundo sabe disso. Você retirou várias das garantias previstas na consolidação da lei do trabalho, sob o argumento que isso ia gerar emprego, coisa que não ocorreu. Também não adianta atribuir tudo à pandemia, né? A pandemia já passou, graças a Deus, e a situação ainda do emprego, né, uma situação muito grave. Eu acho que as pessoas levam a economia em conta, sim, e não a faixa mais baixa da pirâmide social, né, a classe D, classe E, porque essa mesmo que a economia melhora, a vida deles para melhorar é muito difícil, né? As faixas mais pobres no Brasil sofrem historicamente, né? E agora mesmo está aí a comemoração do bicentenário da independência, e todo mundo lembrando, olha, vale lembrar que naquela época você ainda tinha escravidão no Brasil, não é verdade? Quer dizer, e pouco se fez para combater a escravidão ou para eliminar a escravidão. A escravidão só foi eliminada 60, 70 anos depois e não totalmente eliminada, né? Mas você convivia com aquela chaga da escravidão no Brasil, entendeu? Então, da mesma forma, hoje, se a gente olha, quer dizer, você tem uma faixa, quando o Bolsonaro disse, nunca vi gente passando fome no Brasil, ele falou, né? Sinto muito, mas ele falou, nunca vi gente passando fome no Brasil. E tudo mostra que você tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil e 90 milhões vivendo em linha abaixo da pobreza, entendeu? Então, isso afeta uma eleição? Afeta. Quando se fala, agora mesmo você falou, Lula foi beneficiado pela alta das commodities lá nos dois governos dele. Não foi bem assim só. O Brasil adotou, na época, uma política anticíclica, né? Quer dizer, você teve aquele incentivo muito forte, não só com a política de renda, né, com Bolsa Família, mas com vários incentivos ao consumo, né, verdade? Quer dizer, houve para a compra de automóvel, para a compra de geladeira, para a compra de fogão, houve desoneração da indústria, e aquela política anticíclica funcionou, tanto que, na contramão da própria Europa, dos próprios Estados Unidos, a economia brasileira bateu recorde.
ali em 2009, 2010, e isso foi aplaudido pelo mundo todo. Foi quando o Brasil foi capa da revista Economist com um foguete, né, subindo, o Cristo aparecendo como um foguete subindo. Então, houve, sim, o efeito do preço das commodities, que beneficiou o Brasil, minério de ferro, soja e tudo, mas você teve também o efeito da política anticíclica adotada ali pelos governos Lula. A Dilma, no primeiro governo dela, bom, tanto que houve esse impacto, que a Dilma, muita gente falou de terceiro mandato do Lula, na verdade, e a Dilma foi eleita ali em 2010 com uma facilidade enorme, né? Quer dizer, não era candidata, o candidato seria inicialmente Zé Disseu, depois Palocci e tudo, até que o Lula chama a Dilma, né? E aí veio a Dilma, e a Dilma é eleita com grande facilidade em 2010. Houve, sim, a partir dali uma certa crise da economia também mundial, afetando o Brasil. Tentou o Manteiga levar a política anticíclica adiante, né? Mas o quadro já era diferente. Eu me lembro que, em 2012, o Ministério da Fazenda anunciou de novo incentivo para a compra de automóvel, e eu me lembro que até numa reunião no Ministério da Fazenda eu perguntei, eu olhei e disse, vem cá, as famílias já estão endividadas. As famílias já estavam endividadas, já tinham comprado bens de consumo a longas prestações. Eu acho que não vai funcionar novamente uma política anticíclica agora, porque o quadro mudou. E, de fato, não funcionou. Além disso, quando veio depois da reeleição, a Dilma pôs o Joaquim Levy, que era um homem da escola de Chicago, quer dizer, com uma linha e uma visão da economia totalmente oposta à do Manteiga, e não só a do Manteiga, a dos estruturalistas. Quando a gente está falando de estruturalistas, nós estamos falando de Celso Furtado, nós estamos falando de Maria da Conceição Tavares, de Luiz Gonzaga Beluso, de Carlos Lessa, todos grandes economistas, Aníbal Castro, grandes economistas estruturalistas, com uma visão, exatamente que eu já tinha falado sobre isso, uma visão de que o Estado tem que ter um peso determinante na economia. O Estado é um fator que movimenta a economia, o Estado gera empregos, né? E o Estado também, com uma política de renda, favorece também o consumo e o mercado. Essa é a visão estruturalista, e era a visão do Manteiga. E Dilma, um pouco pressionada, acaba chamando Joaquim Levy, que era um homem da Escola de Chicago, com uma visão totalmente oposta, porque a visão da Escola de Chicago é uma visão monetarista, né? Vocês que não sabem, acreditam que basta você mexer na quantidade de moeda e nos juros, chamada equação quantitativa da moeda, quer dizer, a moeda e o preço da moeda, que é juros. Você mexendo com o Banco Central, mexendo com juros, mexendo com o controle monetário, a economia entra nos eixos. Tanto não entra, que está aí, né? Nós estamos aí com uma taxa de juros básica acima de 13%, e, no entanto, a inflação continua comendo solta, tá certo? Então, não é automática essa equação, né, monetarista. Agora, aí veio o monetarista, resolveu dar uma cambalhota naquela política econômica que vinha executada, e deu no que deu. Realmente, você teve uma crise econômica grande ali ao fim do mandato, não. Ao fim do mandato, não, né? Porque ela foi derrubada do governo com um impeachment baseado numa ficção, né? Que era a tal pedalada fiscal. Quer dizer, dizem que não foi golpe, mas como é que é isso? Pedalada fiscal, você sabe, quando falar de pedalada fiscal, as pessoas dizem que qualquer prefeito do Brasil faz o mesmo que a Dilma fez. Todos os governos fizeram o que a Dilma fez. E aí inventaram esse motivo para tirar o mandato de Dilma Rousseff. Quer dizer, aquilo foi... É um escândalo político, entendeu? Não é nem o estelionato, não. É um escândalo político que fizeram com ela. Mas o fato, voltando à economia, a economia, é lógico, que deu base, um pouco de base a essa ação, já que a economia, naquele momento, atravessava um momento de... A situação era bastante difícil. Mas agora também é. E não adianta falar que porque houve, porque Dilma, porque Lula e tudo, porque já estão aí há muito tempo, né, que eu saiba, né?
Foram 2 anos de Temer e mais 4 anos de Bolsonaro, são 6 anos com esses liberais tocando a economia, e os resultados estão aí pífios. E acho que isso acaba pesando, de certa forma, pesa sim numa eleição, entendeu? Acho que as pessoas elas têm na cabeça o momento que se viveu lá durante os 2 mandatos de Lula e o momento que se vive hoje, entendeu? Agora, essa questão da paternidade, um fez o Bolsa Família, o outro fez Auxílio Família, etc. e tal. Na verdade, quem cria, até na origem, né, quem criou tudo isso, curiosamente, foram os tucanos, lá com Bolsa Escola, na verdade, do ministro da Educação, o ministro da Educação de Fernando Henrique. Então, na verdade, deu origem ao que mais tarde veio a ser o Bolsa Família do PT, e hoje esse Auxílio Família, entendeu? Então, é um mecanismo, né, que tenta realmente dar pelo menos um mínimo de renda à população mais pobre, mas que vem de longe. A meu ver, isso aí não afeta a eleição, não. Acho que agora a economia como um todo, a situação da economia como um todo, a inflação, né, o preço dos alimentos, etc. Isso, o bolso, sim, isso pesa. Mas acho que essa eleição, a economia tem algum peso na decisão de voto, mas acho que não é o único fator, não. Aí eu discordo um pouquinho dos Carlos Azedo, que é um jornalista experimentado de Brasília, mas acho que outros fatores estão pesando na eleição para além da economia. Otávio, a gente está aqui há mais de 1 hora conversando, eu, você e o Nogueira, e falamos basicamente só da eleição presidencial. Ontem eu conversava com um assessor de deputado aqui em Campos e falava com ele que essa campanha não está muito fria, não, nem parece campanha para deputado, a gente não vê o povo na rua, não falamos nós aqui agora da campanha governador. Esse debate nacional polarizado está fazendo sombra em cima de tudo, a campanha eleitoral acabou que ficou totalmente de lado e o foco está todo voltado para o presidencial? Olha, isso tem ocorrido, né? Não é de agora, na verdade. Eu acho que desde lá de 89, eleição, você não tinha nascido, mas desde a eleição de 89, é lógico que a disputa presidencial ela ganha um destaque maior em relação às disputas nos estados para governador e eleição para deputado, eleição para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Isso tem ocorrido. Essa, como ela está bem polarizada, e ela começou bem antes, né? Quer dizer, na verdade, essa disputa presidencial nossa, oficialmente, ela começou agora, né? Mas, na verdade, ela já vem há uns 3 meses, né? Que vem aí o pau comendo, né? Então, é óbvio que ela acabou ocupando um espaço muito grande em detrimento da disputa estadual ou da disputa para parlamento. Mas eu acho que aqui no Rio, podemos falar um pouco disso, acho que aqui no Rio também está ficando meio claro, né, a disputa entre o Cláudio Castro, o atual governador, né, que sucedeu o Witzel, e o Freixo, entendeu? E também é uma disputa bastante acirrada, né? Essa mais acirrada até, porque tem mostrado os dois mais ou menos na mesma faixa ali, 22%, 23%, e com o Rodrigo Neves, que foi prefeito, candidato PDT, que foi prefeito de Niterói, atrás deles. Não sei, não vejo fôlego para o Rodrigo Neves, mesmo com os debates, tudo o Rodrigo Neves encostar neles. Então, tudo indica que vamos ter um segundo turno, Cláudio Castro contra o Marcelo Freixo. E aí eu não sei, eu não faria nenhum prognóstico, entendeu? Sobre o que pode ser. Acho que essa eleição, exatamente como ela se pôs mais recentemente, ela ainda não ganhou, né, a preocupação das pessoas, mas falta ainda 1 mês, ainda está faltando, e acho que vai ganhar sim. Acho que as pessoas vão começar a discutir a eleição estadual, a eleição para o governo estadual. É lógico, um nome novo, porque Cláudio Castro
foi beneficiado pelo impeachment do Witzel, mas não é uma pessoa conhecida da população. E Marcelo Freixo, com uma trajetória mais longa, não é verdade? Já disputou outras eleições majoritárias, a Prefeitura do Rio e tudo. Então, é isso. Um com perfil bem mais à esquerda, que é do Freixo. É lógico que hoje mudou um pouco, né? Não é mais do PSOL, PSB e tudo, né? E com uma visão já mais prática e pragmática, né? da política. E do outro lado, o Cláudio Castro, que tem essa coisa da novidade, né? Mas a gente vale lembrar que o Witzel também era uma novidade e deu no que deu, né? Então, nem sempre o novo é o melhor. Nem sempre o novo é o melhor, né? Às vezes vale a pena você votar numa pessoa que tem uma vida política mais conhecida, mais transparente e tudo. Então, é isso. Eu acho que no Rio teremos segundo turno e vai ser uma eleição dura, quer dizer, o Freixo na capital, o Freixo certamente será bem votado, é conhecido na capital, mas fora da capital o Cláudio Castro pode ser beneficiado, né, e tudo. Então é uma coisa a ver. E deputado federal, deputado estadual, é lógico que aí é uma disputa que fica mais ensanduichada e é meio... Tem que botar, sabe o que é? Tem que fazer que nem repórter, sabe? É ir para a rua. Não tem jeito. Candidato a deputado estadual, deputado federal tem que gastar muita gasolina, você entendeu? E correr o estado todo e a luta, porque aí é uma coisa reída mesmo. É difícil. O sujeito se eleger deputado federal ou estadual no Rio de Janeiro, são centenas e centenas, quase milhares de candidatos, né? São milhares de candidatos. E aí você ali com 40 vagas é difícil. É uma eleição difícil. E alguns nomes são mais conhecidos, puxam votos e tudo, mas você sempre tem alguma chance, né? Se você fizer uma campanha bem feita, se você, né, tiver uma base forte, né, para sua candidatura. E é muito importante, como se tem dito, principalmente a eleição para deputado federal. É muito importante, porque, por exemplo, quem vai votar em Lula, não basta só eleger Lula, né? Porque a esquerda hoje no Congresso Nacional, em 513 votos, a esquerda tem mais ou menos 150, né? Então, mesmo que Lula seja eleito, se ele tiver só essa base no Congresso, de 150 votos, fica difícil, né? Fica difícil governar, fica difícil tocar, né? Tanto que, no primeiro governo do Lula, o Zé Disseu acabou se aproximando do PMDB, né? E aí conseguiu costurar um apoio com o PMDB. E depois, já mais para frente, o próprio Centrão, partidos do hoje Centrão, acabaram aderindo ali ao PP, né? Alguns partidos aderiram a Lula, né? A Dilma já não teve essa condição, né? Na verdade, o Eduardo Cunha acabou atirando e acabou abrindo o processo de impeachment contra ela, e ela ficou numa situação muito difícil e não teve condição de enfrentar o processo de impeachment, não teve apoio no Congresso, né? Mas isso não é bom. Ser um presidente legitimamente eleito ser derrubado numa manobra de Congresso. Não é legal isso. Não faz bem ao país, não faz bem à democracia, entendeu? Quer dizer, ou seja, eu sou eleito presidente da República e eu não tenho uma base forte no Congresso, eu sou derrubado, invento um motivo qualquer de impeachment e voto esse impeachment da forma como foi votado contra a Dilma. Isso não faz bem ao país, não faz bem à democracia. Essa coisa toda quando parte para fora do campo, né? Vamos dizer assim, das quatro linhas. Tá fechado o microfone aqui. Desculpa, perdão. Perdão, é o hábito aí do ao vivo aqui com a volta desse Skype hoje. Perdão. Eu falava que tudo fora das quatro linhas, vamos dizer assim, dentro de campo é uma coisa. Tudo fora de campo acaba atrapalhando, perdendo a coisa, perde o sentido, né? Real. Eu penso assim, passa para aí
uma vontade de um grupo, como é o caso desse citado por você. Meu caro Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Deixa eu trazer aqui essa questão do assassinato aqui de um conterrâneo meu, que é o Luiz Carlos Gomes, de 60 anos, que foi assassinado dentro do seu veículo quando saía de uma festa num colégio. A esposa dele é secretária de Cultura do município de Italva, né? E no último dia 12 estava promovendo uma festa na localidade de São Pedro do Paraíso. São Pedro do Paraíso é uma daquelas localidades assim que tiveram o seu auge na década de 70 e 80 por conta da usina de cana que existe lá, né? Existia naquela época. Hoje acabou virando um alambique, enfim, né? Mas teve uma época muito bacana para aquela localidade, guardando as suas proporções, claro, e estava lá então, no colégio agora, no último dia 12, inaugurando, fazendo uma festa lá, já que ela é secretária, e o marido acompanhando. O Luiz Carlos, ele era dono do jornal Tempo News, o site Tempo News também, e fazia programa de rádio no município de Italva. Era jornalista, não se apresentava como tal, mas era jornalista, com 60 anos, e foi, né, brutalmente assassinado. O delegado Rivelino, que está acompanhando o caso, não divulga a linha de investigação, né, mas está acompanhando, está investigando, tem feito lá as ações investigativas, e a gente segue aqui aguardando, né, qualquer divulgação. Aí chega aquela história dos comentários, essa coisa toda, que a gente não descarta, mas também não leva em consideração, já que são comentários, porque ele falou na rádio que ia divulgar a relação de pessoas envolvidas no caso CEPERJ, por isso mataram ele, e aquele negócio todo, e aquilo, enfim, mas isso são comentários que, naturalmente, né, estão sendo investigados pela Polícia Civil e não compete a gente. Como a presidente da Associação Brasileira de Imprensa, como é que fica essa situação de um crime bárbaro de um profissional do jornalismo brasileiro? Olha, Cláudio, assim que a ABI soube do assassinato dos Carlos, a ABI, o próprio Arnaldo entrou em contato conosco também, e a ABI imediatamente exigiu uma apuração rigorosa desse crime, entendeu? Porque sempre que matam um jornalista, do jeito que ele foi morto, né, assassinado ali friamente, há sempre algum motivo que vai esbarrar com a atividade profissional dele, entendeu? Quer dizer, você pode não ser uma coisa imediata, mas acaba aparecendo. Nós temos Então é isso. O que a ABI exige é uma apuração rigorosa e independente desse assassinato, entendeu? E que os culpados, os assassinos, sejam revelados e punidos, e enquadrados e condenados. Porque você não pode ficar passivo diante de morte violenta de jornalistas, qualquer que seja o motivo, entendeu? Quando você vai puxando o fio da meada, nós temos um caso célebre, que foi um jornalista de Brasília, que foi morto nos anos 80, chamado Mário Eugênio, era um radialista. E Mário Eugênio, um dia, saindo da rádio à noite, foi também morto a tiros na porta da rádio, né? E aquilo, a rádio era no centro de Brasília, você está falando de Brasília, capital federal do país. E aquilo, então, chocou e tudo, mas as pessoas... A polícia também apurando, a polícia vai sempre apurando a moda dela, né? A polícia nunca tem afinco nas coisas, nunca tem, né? Ela tem o tempo dela, né? Às vezes tempo demais, né? Marielle está aí já, 4 anos, né? Até hoje, nada. 4 anos. É inacreditável. Uma vereadora morta no Largo do Estácio, no Rio de Janeiro, no coração do Rio de Janeiro, assassinada, e até hoje, nada, né? Os responsáveis, sabe-se até que tem 2 pessoas presas, mas não se sabe por que mataram, quem mandou matar. 4 anos, é uma vergonha. Mas voltando a Brasília, Mário Eugênio foi morto na porta da rádio, e a mesma coisa, a polícia estava apurando, a moda dela apurando. Aí o Correio Brasiliense contratou um grande repórter
nosso policial chamado Otávio Penabranco do Ribeiro. E o Otávio foi para Brasília investigar. E aí começou a investigar, e chegou à conclusão que quem tinha mandado matar o radialista era o secretário de Segurança de Brasília, que era um militar, entendeu? E aí foi feita, a reportagem foi publicada pelo Correio Brasiliense, uma repercussão enorme, e acabou que realmente se descobriu que foi isso mesmo. Quer dizer, ele era o mandante do crime, e ele não satisfeito com o noticiário da rádio, com Maria Eugênia, etc. Então, mandou matar o Maria Eugênia. Tá? Então, é isto, quer dizer, o Luiz Carlos foi morto, assassinado, né, da forma como foi, na frente da mulher dele. Né? E aí tem versões, não, parece que não foi por causa da atividade profissional, etc. Vamos ver, apurem. Na verdade, não é tão difícil apurar. As pessoas, houve testemunhas, a própria mulher estava ao lado dele, não é tão difícil apurar. E acho isso. Então, do ponto de vista da ABI, morte violenta de jornalistas, morte violenta de quem quer que seja, não é verdade? A gente vê tanta gente do povo aí também morta. Eu moro aqui perto do Morro do Borel, na Tijuca, do Morro da Formiga, e volta e meia acordo com troca de tiros, né? E quando é troca de tiros mesmo, às vezes não é troca de tiros, às vezes a gente sabe que é tiro só de um lado, né? E gente que acaba morrendo aí por bala perdida. Mas vejo isso, volta e meia, esse tiroteio, entendeu? E aí a gente é inocente que morre nessas comunidades na periferia. Então, qualquer morte violenta tem que ser imediatamente apurada e de forma independente pela polícia. E é isso que nós estamos exigindo em relação à morte do Luiz Carlos. Esperamos que realmente a polícia revele exatamente o que há por trás desse crime. Otávio, a gente está chegando no fim do nosso programa e recebemos 2 perguntas aqui parecidas da jornalista lá do Noroeste Fluminense também, a Silvana Venâncio, e do presidente da Associação de Imprensa Campista, o Wellington Cordeiro. Vou trazer a do Wellington aqui para a gente fechar esse nosso bate-papo. O Wellington coloca o seguinte: como presidente da Associação Brasileira de Imprensa, com sua larga experiência, avalia como será a cobertura jornalística desta eleição, tendo em vista o clima aquecido pela polaridade política e os exemplos vergonhosos de desrespeito com os profissionais de imprensa, muitos deles por conta do próprio presidente da República? Olha, a BI está muito preocupada com isso, a BI está apreensiva, entendeu? E não só a BI, a FENAGE também, os sindicatos também, porque a gente teme que realmente haja episódios de violência contra jornalistas. Não só verbal, mas física, entendeu? Então, nós estamos nos preparando para isso, quer dizer, no sindicato, recentemente houve uma reunião que o Ministério Público do Trabalho participou, o Sindicato do Rio de Janeiro, e nós estamos exigindo, inclusive, das empresas que tomem providências, que protejam os profissionais que forem para a rua cobrir as eleições, entendeu? Então, há uma exigência, inclusive, de que eles trabalhem em equipe, não deixem o profissional sair sozinho, ele, né, com a câmera na mão, não, uma equipe, sempre trabalhar em equipe de forma que se protejam, entendeu? Então, nós estamos cobrando isso das empresas que, infelizmente, não participaram da reunião no sindicato, que tinha participação da FENAGE, da BI, do sindicato, do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública. As empresas foram convidadas e não compareceram. Mas tudo bem, nós vamos fazer nosso trabalho. A BI está criando um observatório de liberdade de imprensa e democracia, com apoio da OAB, e a função desse observatório é o seguinte, quer dizer, qualquer caso que envolva jornalista, qualquer ameaça a jornalista, seja imediatamente comunicada ao nosso observatório. Haverá um link à disposição dos jornalistas em todo o país. E assim que houver uma denúncia do próprio jornalista, nós vamos ter advogados entrando em campo, em qualquer ponto do país. Daí a participação importantíssima da OAB. Eu vou ter uma reunião com o presidente da OAB agora no dia 6 de setembro, entendeu? E com Simonetti, e para tratar exatamente desse tipo de apoio da OAB. Nós estamos pedindo, inclusive, apoio
a União Europeia, porque isso envolve custo. Então, a gente está apresentando esse projeto à União Europeia para que ela nos ajude com os custos. E esse observatório, chama-se Observatório da Liberdade de Imprensa e da Democracia, ele será permanente, mesmo depois do período eleitoral. Ele continuará a existir e estará à disposição dos profissionais de todo o país no site da BI, tá certo? Então, é isso. Quer dizer, há uma preocupação enorme de todas as entidades de jornalistas, que reúnem jornalistas no país, com o que pode ocorrer durante essa eleição, em função, em grande parte, né, desse clima de ódio que parte do próprio presidente da República, do próprio Bolsonaro, como a gente viu agora, né, quando ele agrediu a Vera Magalhães da forma que ele agrediu no debate da Band, entendeu? Então, é evidente que isso não é o ambiente ideal. O ideal é que os jornalistas tenham totalmente total condição de realizar o trabalho deles e de informar a população sobre o processo eleitoral, sobre a disputa eleitoral, você entendeu? E agora, esse tipo de ameaça de morte e agressão não faz sentido nenhum. E não altera. Sabe por que não faz sentido? Porque não vai alterar. Não vai alterar. Achar que vão intimidar a imprensa, que os jornalistas vão parar com o trabalho deles. Não vão. Os jornalistas e as jornalistas, porque as jornalistas são o principal alvo dessas milícias, entendeu? Eles querem intimidar, principalmente as mulheres, né? Como até falou outro dia aí a senadora, né? Quer dizer, na verdade, ameaçam muitas mulheres, mas não ameaçam os homens, né? Então, é o seguinte, nós não vamos recuar, os jornalistas e as jornalistas vão fazer o trabalho deles, sem medo, entendeu? Não pense que vão nos intimidar e nos impedir de levar informação livre para a população, de forma que a população possa escolher seus candidatos, de forma que a população possa votar bem informada, entendeu? E poder botar na balança, né, os prós e os contras. Quem dá condição a essa escolha do voto com base segura é a imprensa, são os jornalistas com o trabalho que fazem, entendeu? Então é isso daí. Inclusive, um grupo maior de entidades já apresentou uma carta de compromisso aos candidatos. A Simone Tebet, o Ciro, o Lula endossaram a carta de compromisso exatamente contra a violência ao jornalista no processo eleitoral. O único que não assinou foi o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Mas esse não tem nenhum compromisso com liberdade de expressão, com liberdade de imprensa. Todo mundo sabe disso. Olha, você falando aí em segurança e dar segurança para os profissionais, essa coisa toda, você sabe, a gente de rádio também sempre cobriu as eleições brasileiras, sempre acompanhou de perto, inclusive naquelas municipais, o clima é mais esquentado, né, que Arnaldo fala aí que essas eleições estão mais frias, e aí a gente exemplifica aqui com as eleições municipais, que aí vem o vereador, é do bairro, é da rua, é da família, traz a coisa para dentro do quintal da gente, né? Talvez seja isso, não sei, se bem que agora também tem vários candidatos daqui, do bairro, da família, mas é diferente, enfim. Mas mesmo nessas eleições mais esquentadas, que são as municipais, Campos, você sabe muito bem, é uma terra de político tradicional no Brasil, famílias que disputam aqui o poder da prefeitura, sempre tem aquela polarização também acirrada, é sempre garotinho contra alguém, você pode perceber, garotinho contra os Arnaldos, né, contra os Vianas, ou os Arnaldos contra garotinho, enfim, nessa ordem aí que não importa muito. Agora tem os Bacelar contra garotinhos aqui em Campos, mas tem sempre dois grupos. Campos já é dividida pelo Rio, né, então é sempre dividido aqui. Né, também no seu contexto político. Mas quando você traz esse contexto de as empresas protejam aí seus funcionários, essa coisa, me vem à memória logo assim a cobertura lá da guerra, os caras com colete, com capacete à prova de bala, é uma loucura, cara. Eu sinceramente tenho 30 anos de profissão, de radialista, e nunca pensei em viver uma situação tão difícil, tão complicada assim. É uma pena
E quando você já fala contra Bolsonaro, imediatamente você é Lula. Ah, mas eu não falei que eu sou Lula, de repente eu voto no Ciro, voto na Simone, não voto. Não sei, tô indeciso. Não, você falou de Lula, você já é logo bolsonarista também. Tem os dois lados da moeda, né? Mas é muito triste. Enfim, o que nos resta aqui, mesmo sendo, né, claro, do interior, de uma cidade importante no cenário estadual e também no nacional, por que não? A nossa história, né, nos resguarda a dizer isso. Desejamos a você, presidente, aí toda a sorte, mas sobretudo a todos nós, aos companheiros nossos, que tenham também toda a sorte, que essa eleição não passe dessa polarização lá no campo político, que deixe, né, a população trabalhar e viver em paz, né? Quero te agradecer muito pela entrevista, dizer que foi uma honra poder recebê-lo aqui, mesmo que virtualmente, e naquelas vindas a Campos, não precisa ser para comprar jornal não, tá? Pode ser para tomar um café e comer um chuvisco aqui com a gente. Faço questão de recebê-lo aqui também. Fazemos, todos nós. Sem dúvida. Agradeço muito aí a oportunidade que vocês me deram, e a ABI, né? Que é a ABI tem 114 anos, uma história longa de luta pela democracia, entendeu? Me honra muito também estar presidindo a ABI, estar representando os jornalistas do nosso país, e queria realmente te dar parabéns aí pelo trabalho e lembrar que os jornais, falam muito que os jornais de papel, né? Os veículos de papel, jornais, revistas vão acabar. É possível, é possível. Agora as rádios não vão acabar. As rádios diziam, a TV vai acabar com a rádio, isso vai acabar com a rádio, as rádios não. E aí estão os podcasts hoje em dia, né? Todos os sites aí com podcast, quer dizer, a rádio realmente, o nosso povo se informa mesmo por rádio e isso é uma tradição muito forte, né? Quer dizer, as mulheres em casa que acordam, já ligam o rádio, né, de madrugada para já ouvir noticiário e tudo, né? Faz parte, mesmo durante o dia, trabalhando, ouvindo rádio. Os motoristas de táxi desse país, meu Deus do céu, ouvem rádio ali o dia inteiro com rádio ligado, o passageiro entra já ouvindo notícia, não é verdade? Porque eles se informam por rádio e, além de se informar por rádio, eles são formadores de opinião, né? Que eles tentam convencer os passageiros, né, sobre a posição política deles, né? Então, o trabalho de rádio é fundamental, porque é uma fonte de informação básica do nosso povo. E é isso que você falou. O ideal é o seguinte, que haja polarização na política, mas que não haja um clima de ódio, né, na sociedade. E esse é o ideal. E o ideal também é que jornalistas e as jornalistas possam fazer seu trabalho em paz, em paz. Nós participamos de um grupo chamado Paz na Política. E essa é a principal pregação da ABI hoje em dia, paz na política, entendeu? Quer dizer, a polarização faz parte da vida política, né? Esse país sempre teve esquerda, sempre teve direita, entendeu? Mas nem por isso as pessoas se agrediam, né? Nem por isso as pessoas saíam às vias de fato, não é verdade? Como a gente até viu lá no debate, cenas do bastidor do debate lá da Bandeirante, entendeu? Então, é isso. Política faz parte da vida das pessoas, não é verdade? Como disse lá Aristóteles, nós somos eminentemente políticos, não é isso? Então, não faz sentido, não é verdade? Você atacar o outro, agredir o outro por causa da sua posição política. Não, política se discute, política se conversa, política se negocia, entendeu? É isto que se faz, né? E se decide, não é no braço, não é na agressão, não é no grito, se decide no voto, no voto. E para que o voto seja um voto consequente, né? Para que o voto tenha base sólida, a informação é fundamental. E quem trabalha informação, quem trabalha com informação, são os jornalistas e as jornalistas. Por isso que o nosso trabalho, o livre exercício da nossa profissão, é essencial durante um processo político. E daí a preocupação da ABI com a liberdade dos jornalistas trabalharem
durante essas eleições. Eu agradeço muito a oportunidade, Cláudio, Arnaldo, e evidente, se for a Campos, quando for a Campos, procurarei vocês aí para comer um chuvisco com vocês. Por nossa conta, né, Arnaldo? Se Deus quiser, que seja em breve. Não, só para falar sobre o rádio, que aí você mexe com o orgulho da gente, assim, eu vou trazer o Arnaldo aqui para se despedir também de você. O rádio é assim, enquanto ele tiver portabilidade, a gente tá vivo. E aí eu quero ver como é que os outros veículos vão arrumar portabilidade. Os outros veículos não, porque somos todos parceiros, mas é todo o sistema, né? A gente tem essa vantagem, e, né, quer queira ou não, a gente tá sempre vivo aí a cada dia, a cada momento, TV preto e branco, TV colorido, parabólica, Sky, aí depois internet, mas estamos aí, igual o camaleão atravessando o arco-íris, meio que vai para lá, vem para cá, mas estamos vivos. Arnaldo, fica à vontade aí para você também se despedir do Otávio. Agradecer demais, Otávio, pela participação, pela disponibilidade, reforçar o convite aí para um chuvisco e um café aqui pela planície. Ficamos aguardando a presença e, assim como a preocupação da ABI, é a preocupação de todos nós que somos militantes da imprensa, né? Que estamos atuando nesse momento e de que seja uma eleição tranquila. Ontem eu estava conversando também com alguns amigos, como eu falei, assessores, aí a gente falava de exemplos de eleição municipal aqui, que o clima é mais quente, e às vezes você vai cobrir e tem um engraçadinho que pega o microfone e aponta, fala que você é um jornal contra, e aí cria aquele clima de animosidade. Mas também, cidade interior, você sempre conhece alguém dos dois lados, e aí vai lá um e alivia. Agora, nesse clima nacional, se até dentro da família tem briga, imagina com um jornalista que está indo lá apenas cobrir a informação, né? Então, a preocupação é extremamente importante nesse momento, e a torcida, que se fique só na nossa preocupação, que não tenhamos daqui a um tempo que voltar a falar sobre fatos concretos que tenham acontecido. Tomara que não precisamos passar por isso. No mais, Otávio, muito obrigado pela disponibilidade. Nogueira, amanhã estamos de volta em estúdio a partir das 7, se Deus quiser. 7h20, né? 7h20, E amanhã vamos conversar aqui com o Weiner, secretário do município de Campos, né? E eu tô vendo aqui agora, rapaz, o pau tá quebrando aqui na internet. Eu não tenho não tinha visto não, rapaz, mas aqui tá o couro comendo aqui, o Otávio, só para fechar aí, presidiário, ex-presidiário e, né, e por aí vai, mas que fique assim, mas sem ofensas, sem agressão, sem ódio, e que o outro mandando aqui para Cuba, para Venezuela, uma loucura. Mas tá bom. Otávio, um grande abraço. Eles podem vir a Tijuca, serão muito bem recebidos. Nem preciso. Venham conhecer a Tijuca. Nem preciso ir para Venezuela, pode ir aí para Tijuca. Tá bom, amigo. Pro condomínio não, né? Um forte abraço aí. Muita paz, muita saúde, muita sorte nessa jornada aí à frente da Associação Brasileira de Imprensa. Para todos nós. É isso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Valeu. Valeu, um abraço. E viva a democracia. Viva a democracia. Fechou com chave de ouro. Viva a democracia. 9h21. Fechamos por aqui também o nosso Folha no Ar. Arnaldo, então, amanhã de volta às 7h. Algum comentário, alguma observação aí para a gente fechar o programa, Arnaldo? Não, Nogueira, a gente conversou bastante sobre esse cenário presidencial, tem novas pesquisas, saiu o IPEC, como falamos, saiu ontem a da Pactual, enfim, aí amanhã a gente repercute esses números das pesquisas na edição impressa da Folha da Manhã e também, claro, no nosso Folha no Ar a partir das 7h20 devido à propaganda eleitoral. 7h20 ou 7h25? Né? 7h25, o horário eleitoral vai de 7 a 7h25. Então, depois das 7h25, depois da propaganda eleitoral gratuita e obrigatória. No mais, Nogueira, um bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Deus quiser. 9h22, a você que nos acompanhou até aqui também, o nosso muito obrigado, bom dia. Você segue ouvindo aí a Folha FM. Amanhã de volta às 7h25 no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas e ainda o apoio de Green Energia Solar.
98,3.